Olha só, a gente segue falando sobre o Dia Mundial do Diabetes. Doutora Camila Cassol Brum, médica endocrinologista, continua aqui comigo. Eu vou direto falar um pouquinho da campanha, né, doutora, pra gente não... Porque tem várias perguntas, a gente vai falar rapidinho da campanha para depois responder. Vou mostrar aqui. É um Novembro Azul também. Doutora, explica pra gente, né? É junto com a campanha dos homens? Isso, na verdade, não sei exatamente qual que surgiu antes, né? Mas o Dia Mundial do Diabetes foi criado pela Organização Mundial de Saúde, justamente para alertar pelo fato da doença ser silenciosa, aquilo que tu comentou antes. Tudo isso que a gente comentou em relação a vasos, a pessoa vai começar a sentir quando ela já tem a complicação, né? Então, ela vai caminhar, tem uma dor na panturrilha, sente dor no peito, começa a ter confusão mental. Isso já vai alertar para a possibilidade de diabetes, mas a doença muitas vezes já está instalada com complicações, muitas vezes que não são mais reversíveis. Então, a campanha é para alertar a necessidade de prevenção, então fazer exames, né, regularmente, e trabalhar os fatores de risco. Não ser sedentário, se alimentar com pouco carboidrato, procurar manter o peso, né? A nossa associação de diabéticos aqui de Chapecó está fazendo uma campanha bem legal durante todo o mês e no dia 23 eles vão estar dando a oportunidade à comunidade de descobrir como está a sua glicose. Não, né? nós vamos, até lá a gente vai falar bastante, vai chamar para isso também, né? O pessoal sempre muito parceiro, até foi através deles que a gente conseguiu que a doutora Camila estivesse aqui com a gente, né? Eles foram lá, chamaram ela está aqui respondendo essas perguntas. Vamos lá, doutora, tem gente aqui, vamos lá, vou tentar ir lá para baixo. Quem que perguntou primeiro? Ó, a Cristiane, ela disse, cheguei agora, mas isso já foi lá no começo do programa. Cheguei agora, poderia falar sobre hipoglicemia? Hipoglicemia é um pouco, na verdade, sim, em geral, hipoglicemia dá em alguém que tem diabetes e está em tratamento, possivelmente com algum tratamento excessivo, seja o horário de tomadas ou a combinação de medicamentos ou pelo próprio uso da insulina, existe algum desajuste de dose e a pessoa desenvolve hipoglicemia por um problema no tratamento. Outra situação é a hipoglicemia pura, é uma situação muito rara, né? Então é o contrário do diabetes, né? E é uma situação que precisa ser avaliada pelo endocrinologista. Em geral, as pessoas acham que tem hipoglicemia e não tem verdadeiramente. E aí pode se dever a tumores do pâncreas, pode se dever a insuficiências hormonais de outras glândulas. Tem que consultar, então. Consultar, mas é muito diferente do diabetes, na verdade é o contrário. Mas tem a ver, né? Isso. Se é o contrário ali, tem uma relação. Eu sou a Marli de Xanxereu. E Marli, obrigada pela audiência, obrigada por falar de onde você é. Tem uma amiga que pesa 40 quilos. E por que porque a diabetes dela é super alto, se ela é tão magrinha? Boa pergunta, Marli. E aí, doutora? Então, um ponto muito importante, né? A gente falou que diabetes tipo 1 acontece muito mais em crianças, é o diabetes onde não vai haver insulina e a pessoa direto vai começar a tratar com insulina. E o tipo 2 mais em adultos por obesidade. Mas a gente sabe por estudos que tem mais de 150 tipos de diabetes, né? Muitos ainda que a gente não consegue nem classificar o paciente, mas pelo menos 2 tipos além do 1 e 2, né? São já bem estudados. Então, é possível que essa paciente não tenha um tipo 2, que ela tenha um tipo 1 mesmo do adulto, ou um tipo intermediário, que muitas vezes tem uma base mais genética e não tanto relacionado ao peso. Tá certo. Boa tarde, sou a Fernanda do Bairro Líder. Oi, Fernanda. Parabéns pela matéria. Consultei algumas vezes com a doutora no SUS, uma excelente profissional. Então, a Fernanda, paciente aqui da doutora. Mas ela disse assim, mas a demora do diagnóstico dificulta pela demora dos retornos ao endócrino pelo SUS. Um problema, né, da saúde pública, que é conseguir voltar, né, doutora? Bem triste, né? Bem triste. Na verdade, assim, aqui em Chapecó a gente ainda pode dizer que tem uma rede com um número interessante de endocrinologistas. Eu há pouco tempo saí do sistema, mas ainda temos uma realidade muito diferente do resto do Brasil, né? Na verdade, fora daqui as coisas são bem piores. Infelizmente. Mas, Fernanda, muito obrigada pela audiência e pelo carinho com a gente aqui. Obrigada. Boa tarde, sou diabético, queria tirar uma dúvida. Sendo diabético, posso fazer uma tatuagem? Pode. Depende muito do controle, né? Se você tiver com os alvos, se a doença estiver bem controlada, é possível que você não vá ter nenhum problema de cicatrização, mas precisa avaliar, né? Ter os exames avaliados pelo especialista e possivelmente está liberado. A gente, inclusive, tem pacientes que tatuam a palavra diabetes tipo 1, que são esses que usam insulina, então eles estão em maior risco de hipoglicemia,
podem ser encontrados desacordados numa situação emergencial e alguns tatuam para que fique bem claro no caso de um serviço de urgência precisar atendê-los. Boa dica. Tem muita gente perguntando sobre sintomas, doutora. Eu vou ter que perguntar de novo, porque eu acho que é importante, a gente vai esclarecer todo mundo. Dá para saber se é diabético sem fazer exames? Tem sintomas? Teve gente que perguntou também que já foram fugindo as perguntas aqui, de exame de farmácia, né? Então, vamos falar um pouquinho desse diagnóstico aí. Sim. Na verdade, assim, em geral, é uma doença sem sintoma nenhum. Tá? Você não tem a menor ideia que tem diabetes. A gente estima que 50% dos pacientes com diabetes não sabem, na verdade, que tem a doença. Então, em geral, não tem sintoma, é mesmo pela história familiar, pelos seus fatores de risco e pelo exame. Mas podem haver casos, principalmente quando a glicose vai subindo para níveis maiores, começa a ter dor de cabeça, cansaço, excesso de urina, excesso de sede, né? E, inclusive, perda de peso. Uma perda de peso sem explicação, né? Isso pode ser um diabetes descompensado. Tá certo. Eu acho que uma última perguntinha aqui é bem interessante. A Vanilda, do bairro Líder. Oi, Vanilda. Obrigada pela audiência. Para quem tem diabetes, como é que ela disse aqui? Eu não entendi, mas ela quer dizer tudo que contém açúcar, frutas, se é proibido comer. Ela está falando um pouquinho aqui, talvez, do tratamento ou uma pergunta, mas qual que é essa relação? Na verdade, o diabético, ele não tem nenhuma proibição absoluta, né? Ele tem que ter consciência das coisas que ele come e qual a consequência que isso vai ter. Então, frutas, em geral, são indicadas para diabéticos, porque ele precisa ter fontes de carboidrato também. E devem, inclusive, ser as fontes preferidas, frutas e legumes. O que não pode é exagerar, né? A gente recomenda de 3 a 4 frutas por dia, dependendo do restante do consumo de carboidratos que a pessoa tem e muito também de como aquela glicose responde. Tem gente que come uma banana e a glicose fica legal. Tem gente que come uma banana e a glicose vai a 200, aí não deve. Doutora Camila, muito obrigada por ter vindo. Eu sei que é bem corrido aí. A Lenir, lá da Associação dos Pacientes Renais e Diabéticos, aqui de Chapecó, que ajudou também. Né? Volte sempre aqui. Obrigadão. Né? Tem muita coisa pra gente falar. Até a próxima. Eu agradeço. Para você que está em casa, tem Ver Mais amanhã no feriado, viu? Estamos esperando você. Beijo no coração. Até amanhã. Vai lá no nosso Instagram, @VerMaisOestSC. Tchau, tchau.